E o Galo, hein? Jogou fora de casa em Bragança Paulista contra o Bragantino e venceu o Atlético, aliás, que vem numa ótima sequência, jogando como visitante, conquistando grandes resultados e ontem não foi diferente. Terá a vantagem no jogo da semana que vem na Arena MRV. É o Galão da Massa buscando a sua vaga na Sul-Americana, nas quartas de final. Com mais detalhes do jogo de ontem, comentarista Edu Panzi, bom dia. Já era um Atlético sofrendo menos e já começando a construir melhores resultados. Vem a parada para a Copa do Mundo, o descanso e os treinos, cara. Sessão de treino, repetição de treino. Colocar a ideia de jogo, o que o treinador pensa, vender para o grupo. E me parece que o grupo comprou. E desde a volta do futebol da Copa do Mundo, o Atlético não perde. O Atlético é uma defesa mais consistente, mais organizada. Eu repito, nos últimos 10 jogos, o Atlético tem 6 vitórias e em 6 desses 10 jogos ele não sofreu gols. E se há uma equipe que tem dificuldade para marcar gols lá na frente, e aí a minha opinião, eu não quero ter razão, é só a minha opinião, e o Atlético do meio para frente é um time comum, não tem aquele jogador diferente, como teve o Hulk nos grandes momentos dele, como teve Paulinho, como teve Nacho, como teve Zarate, Diego Costa, Keno. O Atlético não tem esses caras. Não tem. Pode até ter por nome no passado. Scarpa, Dudu, mas hoje não tem. Se é uma equipe que tem dificuldade de marcar, porque construir, constrói. Eu vou repetir, o Atlético no Campeonato Brasileiro está entre os 4 times que mais criam chances claras. Mas está entre os 4 que mais perdem chances claras. O diferente costuma não perder. O comum perde. E se você tem, do meio pra frente, jogadores comuns, ainda que você crie muito, se você não toma gol, cara, um gol que você faz, você ganha um jogo de 1-0, como foi contra o Bragantino. Agora, lá atrás, se você fazia poucos gols e sua defesa era uma peneira, você perdia por 2-1, você perdia por 1-0, você perdia por 3-1. Esse era o Atlético, que o treinador reorganizou o sistema defensivo. Pode não encher os olhos, é um estilo que não agrada a maioria, não é o meu estilo favorito, time reativo, que se defende bem e tem menos, vamos dizer assim, posse de bola, menos protagonismo, mas é o melhor Atlético dos últimos meses, porque é nesse jogo que o Atlético se encaixou. E vai ter que ser assim, pelo menos imagino eu, até o final dessa temporada, que não vai ter investimento. Podem chegar bons nomes, como Fred, tem o Castanho chegando por aí também. Se tudo der certo, são 2 ótimos reforços. Com o Fred, o Atlético pode até jogar um pouco mais. Mas ainda assim, eu entendo, pode não ser o meu jeito preferido, mas eu me rendo ao que o Barba tem feito. Poxa, últimos 10 jogos, 70% de aproveitamento. Nos últimos 15 jogos, quase 65% de aproveitamento. Um time que nos últimos 15 jogos marcou 21 gols, sofreu 12. Dos últimos 10 jogos, não sofreu gols em 6. Tem coisa boa para se enxergar, gente. Tem coisa boa acontecendo no trabalho técnico, no trabalho do dia a dia, no trabalho tático. Falta muito? Claro que falta. Falta ser o Atlético, o torcedor se acostumou de 21 pra cá? Claro que falta. Mas com o que tem em mãos hoje o Barba, ele tá fazendo um baita de um arroz com feijão, cara. Ele tá fazendo do limão uma deliciosa limonada e o Atlético tem entregado números, tem entregado resultados. E em Copa, quem entrega número e resultado avança. E o Atlético tem avançado. É claro que não tem nada ganho na Sul-Americana. Vem aí uma Copa do Brasil dificílima contra um dos melhores times do Brasil, mas que é um clássico. E pelo que o Atlético tem feito, isso se encaixa muito em Copa. É preciso melhorar os jogos em Belo Horizonte como mandante. Em BH o Galo tem tido muita dificuldade, né? Independentemente das competições, Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Os números são muito bons, principalmente pelos jogos fora de Belo Horizonte, porque quando vem pra cá o time tem tido mais complicações para propor jogo, para furar sistemas defensivos. A boa notícia é que o Atlético traz uma vantagem contra o Bragantino. Então um jogo de aspecto diferente esse Atlético e Bragantino da volta, em que o Galo provavelmente vai ter mais espaços. Não vai ser o Bragantino fechadinho jogando fora de casa. Vai ser um Bragantino que precisa inverter um resultado que ele perdeu em casa. Então o cenário do jogo da volta da Sul-Americana
é bem favorável ao Galo, não só na vantagem, mas também no que vai ter dentro de campo, de um adversário que vem a Belo Horizonte tendo que sair para o jogo. E aí aquela dificuldade que o Galo tem tido contra adversários que vêm para BH e se fecham, talvez ela não aconteça. Não sei se desde o início, mas em determinado momento o Bragantino vai ter que se mandar. Então é um jogo de bastante inteligência, paciência e que o Galo tem que ter um bom aproveitamento nas chances que criar em Belo Horizonte, porque nos últimos jogos tem até empilhado boas oportunidades, chances claras, mas perde muitos gols. E aí vem o aspecto do centroavante, que o Barba falou, olha, realmente está em aberta a disputa pela camisa 9, vamos dizer assim, do centroavante, mas o problema não é só o centroavante. E é nessa tecla que a gente tem batido. Não é só o Cassierra que perde gol, não é só o Reinier que perde gol. O Borbas ainda não teve a oportunidade. Mas é o ponta direita, é o ponta esquerda, é o meia esquerda, é o meia direita, é o meia central, são os laterais. Então o Atlético é um time que constrói, mas perde muitos gols. E voltando a que eu estava falando antes da entrevista coletiva do Barba, o treinador que tem uma característica que é de um jogo mais reativo, desde o Estudiantes, ele chega ao Atlético e assume um time que tomava muito gol, cara. O Atlético tomava gol de tudo quanto era jeito, de tudo quanto era time, em qualquer lugar do Brasil, ou da América do Sul. E ele detectou, olha, se vocês foram me buscar lá na Argentina, vocês me tiraram do Estudiantes onde eu era amado. Tava com ótimos números. O Estudiantes era um time organizadinho, reativo, e me trazem pra cá, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar o que eu entendo e enxergo de futebol aqui nessa equipe. Qual que é a primeira coisa que o Barba detectou? O Atlético é um time que toma gol de tudo quanto é jeito. Então ele tem que organizar o sistema defensivo. E ele foi fazendo isso sem tempo para treinar, né? Desde que chegou o Barba, se ele teve 1 ou 2 semanas para treinamento, para sessão de treino, era muito. Isso antes da Copa do Mundo. E mais informações do Galo, inclusive, que se preocupa aí com o zagueiro Lianco, que precisou ser substituído ontem. E grande vitória do Galo, né, Cláudio Rezende? Bom dia. Bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta. O Galo venceu a primeira diante do Bragantino no duelo brasileiro das oitavas de final da Copa Sul-Americana e leva vantagem importante para o jogo da volta, que será na próxima quarta-feira, mesmo horário, 19h, na Arena MRV. E os números do técnico Barba Domingues à frente do Galo no pós-Copa, eles são animadores. 70% de aproveitamento do Atlético nas últimas 10 partidas e o time evoluiu principalmente como visitante. Nas últimas 5 partidas fora de casa, 4 vitórias em todas as competições disputadas nesta temporada. O Atlético invicto depois da Copa do Mundo, já são 8 partidas sem saber o que é ser derrotado. Daqui a pouquinho a gente fala do assunto Lianco, que preocupa para a sequência. O zagueiro Lianco, que deixou o campo no primeiro tempo com dores na planta do pé esquerdo, será reavaliado hoje pelos médicos do Galo. O ano passado, o jogador teve que passar por uma cirurgia nesse mesmo pé esquerdo com uma lesão no tendão de Aquiles. Próximo desafio domingo, 16h, é Campeonato Brasileiro. O Galo de volta para a Arena MRV, depois de 3 partidas como visitante. E o Igor Gomes fez o que tem que fazer enquanto estiver aqui até o final do contrato. Tem que jogar tudo que pode. E mesmo que não fique, e eu acho que deve ser esse o caminho, vai sair aqui como um grande profissional que honrou a camisa do Atlético e sempre que foi exigido, sempre que foi a campo, jogou da melhor maneira possível. E hoje deu uma assistência impecável, primorosa, um tapa por cima, consciente, olhando, vendo a ultrapassagem do Coelho na hora certa, para contar também com a falha do Cleiton, mas isso é do futebol. Isso faz parte, isso acontece. O goleirão falhou, o Coelho estava lá, estava na bola. Aproveitou e marcou o gol. O Galo ainda teve outras chances no primeiro tempo, especialmente, em que o jogo foi muito franco, muito aberto, com chances para os dois lados, com o Cleiton fazendo grandes defesas, com o Everson fazendo grandes defesas. O Atlético hoje fez diferente. Embora já no segundo tempo, especialmente, né, já na reta final, ali depois de estar vencendo o jogo, o Atlético tenha se fechado um pouco mais, natural, e é isso. Tem que valorizar o resultado, mas o Atlético foi com uma proposta um pouco diferente. O Galo
igualou na posse de bola, em alguns momentos na primeira etapa, teve até mais posse. Colocou a bola no chão e resolveu trabalhar, propondo o jogo na casa do adversário. E muitas vezes perdia essa bola, não conseguia fazer o pé de pressiona rápido ali, dava espaço no contragolpe e correu muitos riscos. Então o Atlético jogando fora de casa, conquistando um grande resultado e jogando um pouquinho diferente em alguns momentos, propondo mais o jogo, tendo controle da posse, envolvendo o adversário, criando grandes chances, finalizando várias vezes. Foram 10 finalizações do Atlético, 10 finalizações. O time do Red Bull criou mais, natural, 21 vezes, mas chutou muito para fora da área. O Everson agora no final fez suas defesas, mas o Atlético conseguiu jogar com um pouquinho mais de liberdade, um pouco mais de confiança, entendendo, e é verdade que tem jogadores melhores, tem um time melhor do que o Red Bull, jogadores capazes de fazer o que fizeram hoje, trazer um grande resultado, trazer uma grande vitória. Poderia até ter sido demais, hein? Claro que o Everson também salvou, mas o Atlético no primeiro tempo teve chances incríveis, escolhas erradas, inclusive do Coelho, do Renan Lodge, escolha errada do Bernardo. Então, em alguns momentos, isso tem atrapalhado demais o Galo. Mas temos que valorizar esse resultado. É Copa, vale um bom din-din, uma competição que o Atlético, sim, pode chegar mais à frente. Sim, que o Atlético pode voltar a disputar o título. E o Atlético, jogando fora de casa, conquista uma grande vitória. E fica tudo para a semana que vem, ainda está em aberto, 1-0 é pouco, mas o Galo não é possível, né? Tem que jogar tão bem em casa quanto joga fora de casa. E vamos ver o que acontece com o caso do Lianco. O Iguinho depois vai informar nos programas esportivos. O Lianco, só para lembrar, saiu sentindo um desconforto ainda no primeiro tempo. Entrou o VH zagueiro, até que segurou bem a onda. O Iguinho disse que o Juan Tressoldi foi eleito o melhor em campo porque marcou o adversário e marcou o Vitor Hugo zagueiro. Gente, o Vitor Hugo salvou o Atlético em pelo menos 2 lances. Eu até brinquei aqui, ó, eu vou esperar para elogiar lá no final, porque eu acho que o Vitor Hugo entrou e ajudou bastante. O negócio era chegar vivo na Arena MRV, e chegamos vivos aí, e inteiros, e com vantagem, e vencemos a 4ª fora de casa dos últimos 5 jogos, né? A maré que a gente tinha aí de não ganhar fora de casa, a gente já pode falar que foi por água abaixo, né? Então, desde o dia 24 de maio, que o atleticano não sabe o que é perder uma partida, teve um mês de Copa do Mundo, mas desde aquele jogo contra o Corinthians que a gente não sabe o que é perder uma partida. Então, pouco a pouco as coisas vão se ajustando, as limitações do elenco vão sendo absorvidas pelas capacidades do Barba em fazer as coisas acontecer da maneira que ele pensa futebol, né? Muitas vezes a gente fica recuado, hoje eu não achei tão assim, concordo com o Rap e com o Big, que tiveram um domínio, não acho que foi amplo, mas teve um domínio do Bragantino, até os números refletem isso, posse de bola um pouco maior, mas o que vale é bola na rede, o que vale é a efetividade. E posso falar? Igor Gomes, mais uma vez decisivo, hein, Tanaka? Mas realmente, a questão do Atlético, se você analisar, os perigos que o Atlético levou ao gol adversário foram poucos, né? E o Atlético esperava uma falha, né? Da equipe do Red Bull Bragantino, algum erro de passe, uma retomada de bola, alguma coisa do gênero para poder fazer o seu gol. Na minha opinião, eu assistindo o jogo ali, eu tinha uma nítida impressão que o jogo ficaria 0-0 mesmo. Que o Red Bull Bragantino não conseguia aproveitar as oportunidades que tinha, graças a Deus, e o Atlético dava mole durante o jogo todo na questão da saída de bola. Igual você disse bem, várias saídas o Atlético errava o passe, em várias saídas o Atlético tinha um domínio ruim. Agora, nós temos que ter uma atenção nessa questão, gente, e eu entendo muito o argumento do Tanaka, eu acho ele muito justo. Porque o Atlético hoje venceu com 1-0 numa falha do goleiro. Não porque o Atlético estava pressionando, não porque o Atlético estava em cima, não porque o Atlético estava jogando bem pra caramba e o goleiro estava segurando tudo. Foi simplesmente porque o goleiro falhou. Então, nós temos que ter uma atenção sobre isso, sim. Eu acho que é importante. Por outro lado, eu vou vir também do lado aqui da questão defensivamente. Eu acho que o Atlético se porta muito bem com os zagueiros. Até o Vitor Hugo, apesar de eu não achar que ele tem qualidade, até o Vitor Hugo se portou bem defensivamente, fechou os espaços no momento certo, enfim. Agora, uma coisa que me incomoda, eu falei muito isso ali no intervalo do jogo, Jeves, e eu queria sua opinião. O tanto que o Atlético perde
tanto que o Atlético permite o chute na frente da área. Me incomoda, Jeves, profundamente o tanto que o Atlético deixa a equipe adversária chutar na frente da sua área. Fala, massa, muito bom dia, muito obrigado você que acompanha o vídeo até aqui, já deixa o like antes de sair do vídeo, tá? Sempre vocês fazem isso, muito obrigado a todos. Para quem tá chegando, já peço mesmo, tá? Deixa o like e seja muito bem-vindo, já deixa o meu convite para você estar aí se inscrevendo no canal, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo do Galo. E fiquem à vontade para estar compartilhando o vídeo com os amigos, ajudando o canal a crescer cada vez mais, é muito importante e a gente agradece demais. Fiquem à vontade também para estar deixando a opinião de vocês aí em relação ao que foi falado aí no vídeo e também, para quem assistiu a partida, tá deixando um pouquinho da sua análise pessoal aqui nesse canal, tá bom? É muito importante a participação de vocês, tá? Ajuda demais o canal a continuar crescendo, a gente conta com isso. E fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigado pela preferência, tamo junto, vou ficando por aqui, mais atento às notícias, qualquer novidade a gente volta aqui para estar atualizando o canal para vocês, tá bom, massa? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!